Boa noite. Eu quero agradecer o convite por essa participação e quero também compartilhar com vocês a alegria de estar aqui com a expectativa de aprender. E uma outra questão que vem à tona sempre que isso pode acontecer, né, que é de dizer para mais pessoas além daquela comunidade ou para companheiros com os quais eu frequentemente estou ali na discussão sobre nossos interesses, sobre os nossos desafios, eu descobri que esse momento ele geralmente me é um grande desafio de soltar a voz. Porque, apesar de ser professora e apesar de trabalhar com a língua portuguesa e incentivar as pessoas a usarem a voz, quando se trata de direitos, e nesse lugar social que eu estou desde a minha bisavó, moradora no que é hoje a Barroca, né? Eu sou uma despossuída. A minha experiência com a cidade, ela passa por esse lugar de quem olha com estranheza esse lugar além da avenida, além da vila. Sou moradora no Morro das Pedras desde 5 anos. Minha bisavó, ela foi destinada para aquele território em 1940, quando Belo Horizonte decidiu que se ampliaria e se faria uma remoção aqui, destinando o Morro das Pedras para os moradores daquela região do Barroca. Naquela época, ela recebeu um terreno naquilo que é hoje a Nova Granada. E aí nós temos aí o início do Morro das Pedras com as suas vilas. Mais tarde nós temos a Vila das Antenas, onde eu cresci. E a experiência de ser removida, ela me veio em 2009. Quer dizer, minha bisavó tinha vivido em 1940 e em 2009 a história se repete para a terceira geração da família. O programa Vila Viva começou a ser discutido muito antes até. Eu separei alguns slides, até digo muitos slides, e esses slides eles tentam reconstruir e me ajudar a trazer a memória dos fatos. O programa Vila Viva, para nós, ele chegou de uma maneira bastante especial. Quer dizer, quem somos nós? Esse aglomerado, ele está ali entre a Avenida Rajagabaglia e a Barão Homem de Melo, uma das regiões mais caras de Belo Horizonte. Ele é composto por essas vilas, 7 vilas: São Jorge 1, São Jorge 2, São Jorge 3, Santa Sofia, a Antena, onde que meus pais moram, Leonina e Pantanal. E tem uma população estimada de 20 mil moradores. E aí nós tivemos essa imagem para nos comunicar que estaríamos sendo removidos, que o progresso chegaria até nós. Que progresso era esse? O questionamento foi levado depois pelo defensor que nos acompanhou, mas o primeiro estranhamento foi nosso, de dizer o seguinte: essa numeração nos faz lembrar que nem temos nome, nos faz lembrar que não somos pessoas. Isso está nos subjugando para um lugar em que essa numeração é uma forma de dizer, de não dizer ou de não nos deixar dizer. E aí, assim, é interessante porque na evolução dos fatos, muitas vezes nós buscamos, questionamos, né, quem poderia nos dizer por que algumas casas eram marcadas com números, isso na mesma rua, no mesmo beco, e outras não tinham marcação. Nunca nos disseram isso satisfatoriamente. E essa remoção nos foi comunicada, e aí, assim, em uma audiência, alguns fatos vieram ainda de maneira contraditória, mas o que ficou dito para nós é que 1.700 famílias, isso aí representando 6 mil pessoas, teriam a opção de serem indenizadas pela prefeitura, receberem um apartamento no conjunto habitacional ou encontrarem moradia a ser paga pelo programa no valor de 20 mil. Eu não acho que isso seja opção.
e duvido que alguém tenha colocado isso aí, que não seja por uma outra intenção, que não fazer minimizar o impacto que é dizer o seu destino está selado. E conforme o que a gente pode fazer com uma matemática simples, se eram 1.700 famílias a serem removidas, cerca de 300 apartamentos naquela época estavam concluídos. Outros 120 seriam entregues e 1.200 estavam previstos. Acho que tem um déficit aí, né? Sem nenhuma matemática mais complexa. E qual o objetivo daquela chamada revitalização? O programa previa a urbanização da vila, daquelas vilas, construção de uma via, e isso sim, era o que se destacava e, inclusive, dito pelos técnicos, era o que determinava a imposição deles para nenhuma negociação. Arrumar o trânsito de Belo Horizonte naquela região, um acesso às avenidas Rajagabaga e Barão Almo de Melo. A solução não era para as moradias nem para os moradores. A solução para a cidade era a nossa exclusão. Era isso que nós entendemos. E a partir daquele momento, não a partir daquele momento, mas fortaleceu-se a partir daquele momento a necessidade de nós buscarmos compreensão do que estava acontecendo. Buscarmos outros sujeitos com os quais nós pudéssemos ter esses esclarecimentos, já que uma vez que nós procurávamos com o pessoal da UBEL, isso não vinha tão claro. E uma vez que questionávamos sem as determinações dos modos como eles acham que os moradores de vilas e favelas deveriam postar-se dentro das reuniões, nós éramos considerados perturbadores da ordem. Então, assim, um questionamento simples para a mobilização dos moradores era de lembrar, né, que Dona Maria José e seu José Maria moram na Vila das Antenas há mais de 50 anos. A casa deles, construída ao longo de uma vida toda, e provavelmente inacabada, está marcada pela UBEL para sair. A casa está num trecho da linha da transmissão da CEMIG. A proposta de indenização pela construção, 72 mil. Isso era o que foi dito. Seu José tem procurado, mas até agora não encontrou uma casa na Antena, nem em outro lugar distante com esse valor. Com que a UBEL quer pagar, nem Maria, nem José, nem ninguém compra um terreno. Paga material e mão de obra. E naquele primeiro momento, a nossa chamada era: uma indenização justa é o que queremos. O impacto que nós tínhamos, né, ao longo disso era de ver aquelas construções sendo demolidas, e eu posso dizer para vocês que não é fácil. Essa experiência, ela é traumatizante. Ela nos pega naquilo que registra na alma. Você ouvir o barulho do martelo, você ouvir pedaço de parede que cai, e você vê todos os dias esse arrombo. São cenas de guerra, sim, de uma guerra urbana e de uma guerra que muitas pessoas, inclusive, não achavam muito estranho, porque elas tinham a promessa de que a partir dali elas teriam uma casa melhor, ou a cidade com a expectativa: esses barracos serão substituídos por apartamentos com uma aparência melhor. E aí, assim, a gente tem esses discursos dentro da comunidade, né? Desde o religioso a um outro que era mais politizado, dizendo, né, estou de luto por uma indenização justa. Em abril de 2009, chega no Morro das Pedras o defensor público Marcelo Nicolello. Esse defensor, ele nos foi um grande parceiro, teve lá também a sua pena por isso. E uma das questões que ele nos trouxe, né, para o plano jurídico imediatamente foi a acusação da prefeitura, acusando a prefeitura de discriminar as favelas alvo de obras do PAC. A defensoria alega que o órgão municipal só aceita fazer o pagamento das expropriações depois que os moradores deixam os imóveis. Como é possível? Imagina assim, se eu tenho que negociar a minha ida para outro lugar, com que dinheiro eu vou fazer isso? Eles estão me propondo algo que não acontece na sociedade em lugar algum. Então, então eles não me davam cheque, não me davam nenhuma certeza, mas queria que eu negociasse com isso, com outra pessoa
destinando assim esse lugar de uma nova moradia. E aí nós temos ali, esses moradores de favelas não têm a garantia constitucional de indenização prévia, só recebem o valor da indenização depois que desocupam o imóvel. Isso não ocorre em outras áreas fora de favelas, disse o defensor. E aí, olha só, a resposta, né? Uma outra questão que eu destaquei foi relacionada com aquelas fichações que ele também levou ao plano jurídico, fazendo uma comparação justa com aquilo que o nazismo fez. Marcar as casas era nos condenar à morte. Conviver com os entulhos ou com as cenas de demolição era também nos condenar à morte. E aí nós temos aqui a fala de uma moradora, e eu não escolhi por acaso, minha irmã mais nova, que disse, né? Ela se sentia como moradora de terra devastada. É degradante a nossa situação. Antes, quando eu abri o portão da minha casa, eu via casas e famílias. Agora parece que caiu uma bomba nesse local. A gente só vê um grande buraco e muita sujeira e perigo. Isso causa uma depressão profunda na gente. Depressão aqui não é uma metáfora. Ela e outros moradores passaram a fazer uso de medicamentos a partir dessa experiência. E aí está o cenário, mais uma vez, né, que o Vila Viva nos trouxe. E a resposta, segundo a prefeitura, um agente da prefeitura, era lembrar que, por definição do Código Civil Brasileiro, o possuidor de áreas públicas é um possuidor de má-fé. Ou seja, ele nem tem direito à indenização. E a prefeitura se articula juridicamente para a definição da posse da propriedade a partir desse princípio. Então, tudo que nos é feito é por concessões. O nosso grande avanço foi na medida em que, por esclarecimento dos sujeitos que chegaram até nós, vindos da área de direito, pessoal da arquitetura, de pensar que aquele espaço não era era nosso, e que nós não queríamos sair dali, e que não bastava uma indenização justa, nós queríamos permanecer naquele espaço. Então, acho que o grande feito nesse processo entre 2009 e 2010 foi a afirmação: a vila fica. Não há valor que pague aquilo que é essa construção ao longo de tantos anos, ainda que inacabada. Não há pagamento suficiente para as relações que ali se travaram entre vizinhanças. Não há pagamento que justifique aqueles bens que nós promovemos, porque é uma vila dotada de infraestrutura e muitas vezes conquistada não por atuação do poder público, mas pela mobilização dos moradores. E é nesse contexto que o História em Construção aparece. O História em Construção, ele veio a partir da mobilização de alguns jovens, e eu gostaria muito que eles estivessem por aqui. Romênia. Romênia, aqui presente, é uma das cofundadoras. Nós temos a lembrança aí de outros tantos, Marcos, Patrícia, Heloísa. Nós encontramos no lugar da cultura a possibilidade da mobilização. Porque vimos ali, naquele momento, por nós e pelos outros, que algumas questões assim, de permanência precisavam passar pelo lugar da valorização. As pessoas precisavam olhar para a vila sem vergonha, olhar para a favela e se dizer moradores de favela com o orgulho que isso tem, identificando não a falta, mas tudo que construímos como legítimo. Então, essa aproximação com a Escola de Arquitetura, ela nos veio logo de início, então, com a possibilidade de pensarmos na reconstrução da história dos moradores. E aí, depois dessa reconstrução, de ouvir os moradores, de dar legitimidade... Dar legitimidade? Não. Acho que a expressão melhor é fazer com que cada morador reconhecesse a própria legitimidade da sua voz,
né, e propiciando isso a partir de encontros, a partir de discussões, nem sempre tranquilas, mas com a possibilidade de aquilo que é divergente vir à tona. Nós, então, começamos algumas ações. Tivemos algumas ações que era, dentre elas, reconhecer quem eram as pessoas, o que elas plantavam, o que elas comiam, o que elas faziam no seu dia a dia para ganhar o seu salário, o seu dinheiro. E essa experiência, ela nos rendeu um vídeo, mas nós temos aí uma série, um tanto de depoimentos que precisam, inclusive, ser melhor tratados, assim, para revelar, né, o que é que essa cultura, o que trazemos na nossa cultura. E nós tivemos alguns enfrentamentos direto com a prefeitura, questionando ali os seus agentes, o próprio prefeito, e aqui é um dos exemplos em 2011. A conexão morro-asfalto. Se eu já falei do jurídico, se eu já falei, né, do técnico trazido pela prefeitura, é importante dizer também dessa relação com o acadêmico. A visibilidade que o História em Construção, em parceria com a Escola de Arquitetura, promoveu, está para dois lados da cidade. Para esse que nem sabe o que é uma escola de arquitetura, para esses moradores que passaram a entender o que essa escola de arquitetura fazia e como que ela poderia também dialogar conosco, quanto para esses estudantes que muitas vezes não tinham entrado, ainda que vizinhos, em uma favela. Era a oportunidade para muitos de fazer uma conexão, e eu acho que isso interfere no olhar do profissional. Então foi uma formação em duas vias, né? Ou mais, não sei. Em 2014 nós tivemos aí uma nova chamada da prefeitura, e aí a questão dos valores de indenização estavam indefinidos para uma vizinha. 23 mil em 2014. Não dá para comprar um outro barraco, nem aqui, nem no interior do interior. A questão da mobilização coletiva não é fácil. Nós enfrentamos, dentro do nosso próprio território, vozes divergentes, e eu posso dizer com muita tranquilidade que elas se moviam, elas se faziam, né, acontecer, e elas tentavam dizer alguma coisa, sempre mobilizadas por forças externas. Geralmente as pessoas recebem propostas. Eu mesma recebi propostas. Seria interessante para eles que eu acatasse aquelas propostas que me dariam talvez um apartamento a mais nas condições deles, para que eu deixasse de agir junto com os moradores. Essa proposta me foi feita às 7 horas da manhã, na porta da casa dos meus pais, por agentes da prefeitura. E há quem tenha dito sim. E há quem tenha dito sim para eles e dito não para nós moradores. E essa é uma outra coisa que a gente tem que aprender, né? Mas o História em Construção, aí vem aquela questão, né, pela cultura a gente consegue avançar pelo lugar da emoção e da razão. O trabalho com a cultura, em relação ao desempenhado, né, desenvolvido pelo História em Construção, ele sempre esteve num diálogo com as crianças, principalmente, e as crianças tratavam de multiplicar isso junto às suas famílias. Nós tivemos assim, alguns estudantes que foram até se instalaram conosco, né, dentro do projeto, e aí as ações são várias. Mais recentemente nós temos o História em Construção inaugurando uma galeria de arte, e essa galeria de arte dentro de uma vila é algo inédito, pelo menos para aqueles moradores ali, muitas vezes nem tem sentido, até eles entrarem e reconhecerem que ali estavam artistas vizinhos, que eles nem expondo trabalhos que eles nem desconfiavam que aquela pessoa podia fazer. E isso é mais um motivo de orgulho. E isto é também uma contribuição para aquele princípio: a vila fica. Os nossos encontros, né, que passa pela literatura, passa pela música,
essa tentativa de trazer, fortalecer essa identidade. E aí eu trago para vocês, eu quero voltar só para mostrar os vídeos iniciais, que não vão levar muito tempo, o quanto que é divergente quem fala, o que fala para quem, e fala com que intenção. Eu deixei os vídeos para o final. Aqui neste primeiro dos prédios, eu tratei de organizá-los em duas colunas, né? E aí nós temos os institucionais versus aqueles que trazem a voz de moradores. Localizado na zona oeste de Belo Horizonte, o Morro das Pedras é um dos maiores aglomerados da cidade, abrigando cerca de 20 mil pessoas. Muitas dessas em situação crítica, morando em áreas de risco de desabamento, em meio ao lixo, sem água, luz e ausência de saneamento básico. O Morro das Pedras é um dos locais contemplados com o programa de urbanização de vilas e favelas, o Vila Viva. Desde o primeiro semestre de 2008, a AP Engenharia, por meio do contrato com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, está realizando obras por todo o aglomerado. Serão 83 milhões financiados pelo BNDES e Caixa Econômica Federal, investidos em qualidade de vida para a população por meio do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. O sistema viário está sendo reestruturado, com a urbanização de dezenas de ruas e becos e a implantação de uma via pública, cortando a região do aglomerado e ligando a Avenida Raja Gabalha a Barão Homem de Melo. O sistema de saneamento está sendo implantado e a comunidade já começa a ter acesso à rede de esgoto e água potável. A AP Engenharia também trabalha para eliminar as áreas de risco por meio da contenção de encostas. O sistema habitacional está sendo reestruturado. 736 apartamentos estão em construção. Muitas unidades habitacionais já foram entregues. Mais de 1.500 famílias serão beneficiadas com o programa, proporcionando novos espaços de convivência, lazer e inclusão social. O antigo campo do Cascalho está sendo transformado em uma quadra de futebol. E um centro esportivo será construído na região central do aglomerado, contribuindo não só para a prática profissional de esportes, mas também para a formação de futuros atletas. Oficinas e campanhas educativas foram implantadas para conscientização sobre o papel de cada morador na preservação do meio ambiente. Áreas degradadas serão transformadas em 7 parques ecológicos. Além disso, a propaganda já foi bem feita. Acho que se a proposta é vender, né, eu acho que todos nós sairíamos aqui, né, otimistas. Mas eu gostaria que vocês soubessem assim, que se até hoje mesmo, se forem lá visitar, aquilo que eles chamam que é a região de risco, permanece sem nenhuma intervenção. E a região que tem toda a infraestrutura, recebeu sim uma via que faz essa ligação, que era aquilo que o senhor Marcos Vinícius dizia. Podemos negociar tudo, menos isso. Quer dizer, o rasgo que se fez na vila para a construção dessa avenida representou para muitas famílias saírem de suas casas e não irem morar nesse predinho. Inclusive o nome predinho é bem colocado, né? Porque as condições de moradia ali, elas são de poucos metros quadrados. O que se desconsidera, né, nesse vídeo é que nós temos algumas posses. E que posses são essas? Aquilo que eu já tinha dito, né, das nossas relações de vizinhança, das nossas possibilidades de construir o nosso modo de morar. E isso inclui o nosso terreiro bem aproveitado, com as tradições de se manter ali uma plantação, o cultivo de plantas e animais. E no predinho você tem uma verticalização e um outro modo de viver, e dane-se se você não viver bem a partir desse novo modelo. É o que está sendo dado. Eu quero que você coloque para nós, por favor, Aqui nós temos alguns depoimentos
que vão mostrar exatamente assim. Já tínhamos. Nós começamos do zero, mas não permanecemos no zero. E quem fez isso não foi o poder público, foi essa força de moradores. Então, assim, esse vídeo institucional já fica aí, né, em dúvida, ou a gente pode deixar em dúvida a partir desses depoimentos. A gente não vai ouvir tudo, por favor, não fiquem assustados aí com o tempo. Somente 2 minutinhos. Pode soltar. Boa tarde, dona Maria. A senhora quer se apresentar pra gente? Qual é o nome da senhora? Maria. Maria? Da Silva Maria. Meu nome é Cleonice, mas todo mundo aí que me conhece, Dona Beta, não adianta. Você chega para perguntar quem é a Cleonice aqui, ninguém sabe. E tem 48 anos que eu moro aqui. Não todo? Tudo. Neuza Maria Guilherme. Francisca Raimundo Basílio. E o seu? O meu Basílio mesmo. De moradores aqui, o pessoal fala que a senhora é uma das mais antigas, né? É mais antiga. É eu e essa Ana que mora aqui. A dona Ana. É isso. E a Juracina que morou aqui. Tinha nada disso aqui, até o mesmo os barracãozinhos que tinha, sabe? Tudo era lá. Tinha uns barracãozinhos que eu podia contar por isso. Devia ter uns 7, 8 barracões, tudo de um cômodo. Esse que, por exemplo, era tampado de sapê, era um cômodo de adobo. Casa de latinha, casa de madeira, casa de adobo, tudo de adobo, jogada a barro. E buscada, uns era de lata, outros era de... Mas era lata mesmo, lata mesmo. Eu fui tinha a mão na massa. Buscava lata, essa lata de 20 litros, abria aquelas latas e fazia aquele fiz a casa de lata. Aqui essa área nossa, que primeiro tem muita pedra, são aqui, Morro das Pedras, né? Então pegar as pedras, fazia aquela base, né? Com uns 40 centímetros, né? Para depois você pôr o adobo. Por cima, né? Por cima. E nós chegamos a fazer adobo aqui em casa. Ia juntando água suja, pegava terra, misturava a terra com água, amassava muito. Amassava o barro, tinha as forminhas, aquelas forminhas assim, sabe? Enchia, batia as forminhas, depois tirava, ia tirando, fazendo os adobo. Mas ele fazia com a terra, tinha Daqui mesmo que tinha muita terra. Deixava ali, quando secava a gente virava, saía o adobo. E daí a gente ia aumentando os cômodos. Aqui não tinha nada, não, só tinha buraco e colonhão. Você tinha que andar assim, segurando os colonhão para passar. Cabia uns trizinhos, cerquinha assim de bambu. Tinha nada. Não, era um terra, um caminho aí, um peito de topo de seca de arame. Tudo de terra. Chovia, dava aquelas valetas de chuva. Os becos eram uns bequinhos, uma largura assim, que não passava 2 pessoas. Se eu tiver... Eu vou pedir, esses vídeos estão disponíveis no YouTube. O que eu quero dizer aqui com essas 2 falas, né, é que uns sempre nos reconhece como na falta. E nós nos reconhecemos como quem saiu da falta para um processo, passando por um processo de construção, que ainda que a cidade não nos veja suficientemente bons para aqui permanecer, não é nessa imagem que nós temos. Nós somos moradores legítimos da cidade. A favela pertence à cidade e a favela quer ficar na cidade. Os moradores de favela, eles querem ter o direito de morar do seu modo nessa cidade. Isto precisa ser entendido pelo poder público, isso precisa ser entendido por todos esses outros modelos que têm boas propostas, mas não nos consideram sujeitos bastante para dizer, nós dizemos, como que essas intervenções devem chegar até nós. Somos capazes, sim, de elaborar com o poder público propostas bastante complexas que nos atendam conforme a nossa realidade e percepção dessa realidade.
Não temos falta. É isso que queremos deixar bastante firme aqui. O fato de nossas casas serem inacabadas é porque o salário não é pago com justiça. Mas a nossa capacidade de construção existe. A nossa capacidade de fazer com que essa falta seja transformada e nos dê condições de fazer com que nossas famílias continuem crescendo, ela existe. Existe em nós, existiu na geração da minha bisavó, existe na minha geração e existirá na geração do meu filho, quiçá do meu neto.